Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nossa quarta e última aula de redação modelo Nesp. Espero que vocês tenham absorvido bem o conteúdo para ter uma certeza maior, né, de que isso aconteceu. Acho que todo mundo conseguiu acompanhar bem. Eu trouxe essa aula com base nas dúvidas frequentes de vocês, uma aula bem rapidinha, bate-papo com vocês mesmo. No modelo bate-bola, assim, de algumas dúvidas que foram bem comentadas. E também vou deixar para vocês uma caixinha de perguntas, né, como atividade aí, para me enviarem dúvidas sobre a introdução, desenvolvimento, a conclusão. Eu trouxe aqui algumas coisas para ficar um pouquinho mais claro para vocês, mas caso tenham mais dúvidas, não fiquem com vergonha, gente, por favor. Dúvida feita para ser tirada, vamos tirar essas dúvidas e vamos atrás dos 28 pontos da Unesp, ok? Então vamos lá, redação modelo Nesp, texto tipo dissertativo argumentativo. A gente continua no texto dissertativo argumentativo, igual é no Enem, não muda muita coisa, tá? A gente viu nas últimas aulas que a Unesp ela tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes do Enem, mas basicamente a estrutura é a mesma, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então bora lá. Bom, na Unesp, só existe um tipo de texto a ser cobrado na segunda fase? Essa dúvida aqui, gente, foi bem frequente. Acho que uns 4 ou 3 alunos vieram me perguntar. E sim, gente, a Unesp, assim como o Enem, adota o modelo dissertativo argumentativo como texto a ser desenvolvido. A única diferença é que a Unesp, ela, além de algumas coisinhas, né, em questão de correção, a diferença na escrita do texto é que a Unesp não cobra uma solução para a situação problema apresentada. Então, assim, a Unesp, nos últimos anos, tem uma característica muito intrínseca, assim, de estar cobrando um problema em forma de pergunta. Então, assim, o carro é um novo cigarro, né? É, enfim, outros temas assim que vieram com uma sequência de pontos de interrogação, enfim, sobre o consumismo, né? Compro logo existo. Então, assim, a Unesp ela tá com esse caráter de fazer uma pergunta para o aluno. E aí, o que isso espera? O que o vestibular espera de você quando joga essa pergunta lá como tema de redação? A gente vai falar sobre isso daqui para frente. Mas, assim, adiantando, a Unesp não tem outro tipo de texto na segunda fase e não tem vestibular na primeira fase. Primeira fase você vai encontrar questões alternativas, né, de múltipla escolha, e aí você vai ter, assim, que depender muito também do seu tipo de interpretação. Como eu falei para vocês, a Unesp, ela traz questões multidisciplinares. Se vocês quiserem, por favor, me falem lá no grupo, ou me falem aqui mesmo nos comentários do Classroom. Eu posso gravar uma aula só sobre a Unesp, mas no geral, assim, falando sobre a característica do vestibular em si, tá? Posso até conversar com outros professores para mim se reunir, enfim, fazer uma coisa legal com vocês, até uma live, quem sabe. Mas enfim, gente, continuando aqui, o que tem maior peso no texto dissertativo argumentativo para o candidato é a capacidade argumentativa, é isso que vai ser analisado. Então, assim, a capacidade de você desenvolver uma ideia em cima de fatos, em cima de alusões, em cima de dados, em cima de notícias, é isso que vai ser cobrado de você, tá? Não só na Unesp, mas no Enem também, mas assim, na Unesp mais intrinsecamente, porque a Unesp não tem também a solução de um problema, né? Proposta de intervenção. É você que vai resolver a questão, entre aspas, ao longo do texto, mas sem dar uma solução governamental, igual a gente estava acostumado. É uma solução assim, tipo, isso aqui ocorre na sociedade, por isso, tal coisa, entendeu? Não precisa, assim, ser uma coisa prática, não precisa ser uma coisa que vão colocar para arrumar o problema igual é no Enem. Não é assim, tá? Caso alguém tenha ficado com dúvida ainda sobre isso. Prof, né, o que caracteriza um texto dissertativo argumentativo? Argumentativo, dissertativo, mesma coisa. Um texto dissertativo argumentativo é aquele em que o aluno desenvolve uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão como formato de escrita. O texto dissertativo exige a assimilação entre fatos e consequências. Então, assim, o trabalho infantil ele ocorre, e por isso muitas crianças deixam de ir para a escola, evasão escolar, e com isso, deixando, né, de ir para a escola, a gente tem uma grande
um grande percentual, assim, de pessoas que estão chegando na vida adulta analfabetas, e por isso, assim, vai ocasionando, gente, uma série de fatores, certo? Quando a gente acontece um fato, eu dei um exemplo aqui de vários que existem, mas assim, acontece um fato. E esse fato, ele não é um fato isolado. Geralmente é um fato que vai, assim, tipo dominó, entendeu? Você jogou um negócio, vai batendo em todos, assim, vai acontecendo uma sequência de fatos atrás dele. Então, assim, é isso que o texto dissertativo quer do candidato, né? Isso que a Unesp e o Enem estão em cima de vocês. Porque eles querem isso, assim, não é uma coisa difícil. É você saber assimilar as coisas, você saber indicar que quando tal coisa acontece, tal outra coisa acontece. Por quê? Por tal motivo. Um exemplo disso no filme tal, um exemplo disso na citação do filósofo tal. Começar o texto geralmente com uma citação de filósofo, principalmente da Unesp. As redações que tiram 28 pontos geralmente fazem isso. O Enem também gosta dessa coisa que eu falava para vocês. Então, assim, é isso que você tem que ter. Não é muito difícil, gente. É treino, tá? Redação é treino, nunca se esqueçam disso. Mas o principal no texto, o gênero dissertativo e argumentativo, é a assimilação entre fatos e consequências. Aconteceu tal coisa, evidenciou tal coisa, isso é observado na sociedade de tal jeito. Dentro de uma assimilação de ideias, né? Várias ideias. Geralmente eu sempre dou essa dica para vocês, né? Faz uma assimilação de ideias no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo você puxa para outra assimilação de ideias dentro da primeira, né? Que um assunto está interligado com o outro, querendo ou não, está num tema só. E é isso. E aí, com base no que você escreveu, você vai dar uma solução para o problema. Na Unesp você não precisa disso, mas para o Enem você precisaria, tá? Então é isso, é bom fazer essa separação para não confundir as coisas. Eu vi que na última redação que vocês me entregaram, muitos alunos deram uma solução para o problema. Ah, professora, mas assim, se eu quiser colocar uma solução, eu vou ser penalizado, né? Tipo, vão tirar pontos de mim por isso? Não, não vou tirar pontos de você por isso, mas eu dou essa sugestão para vocês de não precisa, sabe? Não precisa fazer, vocês podem simplesmente usar aquelas linhas ali que seria para a solução do problema para concluir de uma forma legal, concluir de uma forma bem bonita, assim, né? Que o leitor fique com vontade de ler o seu texto de novo, né? Eu falo, você tem que cativar o leitor. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A professora é muito ansiosa, ela se adianta nas coisas. Vamos lá, gente. Posso escrever menos de 15 linhas de redação? Gente, não, tá? Não. O candidato pode até tentar a sorte. Você quer fazer isso? Você quer jogar fora o seu ano todo estudado, todas as redações que você fez? Ah, eu não sei o tema. Vou escrever 15 linhas aqui, qualquer coisa que vier na minha cabeça. E é isso, fica por isso. Pelo amor de Deus, gente, assim. Além de você magoar profundamente o coração da professora, você também vai estar se enganando. Você vai ter perdido todo o seu ano de estudos fazendo um texto michuruca e achando que você vai conseguir alguma coisa. Olha, você pode até não ter o seu texto zerado, tá? O Enem não zera, dificilmente zera por isso, mas assim, tira muitos pontos, porque é mais do que óbvio que o candidato não conseguiu desenvolver o tema, não teve, nem tentou, né? Porque eu acho que assim, a pessoa quando tenta, ela pelo menos escreve alguma coisa. Gente, perdão, eu acabei de ver, né, que tem um erro aqui, ó, capacidade, tá? Depois eu vou arrumar certinho para deixar lá para vocês. Mas enfim, continuando, o corretor vai facilmente perceber que você nem tentou, entendeu? Então, se o candidato nem tentou escrever a redação, né? Então, gente, por favor, não façam isso. O candidato pode até tentar a sorte, mas um texto com 15 linhas ou menos dificilmente terá a capacidade de suprir todas as competências cobradas pelo sistema de correção adotado. Esse é o maior problema, não é nem o texto ser curto. O problema é você suprir tudo, porque, gente, sinceramente, um texto dissertativo e argumentativo exige um trabalho em cima da ideia, né? Exige toda aquela sequência de fatos e acontecimentos que a gente já está cansado de ver desde que a gente está estudando Enem, né? Então, assim, não é fácil desse jeito, sabe? Por mais que vocês tenham uma praticidade, assim, ó, eu não consigo, gente. De verdade, assim. Olha, por mais que eu consiga entender bem uma redação, eu não consigo escrever uma redação boa com 15 linhas.
eu ia ficar desesperada, não ia conseguir. Esse era o meu maior problema, inclusive, quando eu estava estudando, né, para vestibular, essas coisas, porque às vezes eu passava até das 30 linhas, né, de limite. Então eu tinha que me adequar às 30 linhas. E aí eu cheguei no limite das 30 linhas e até hoje é o meu limite 30 linhas e ninguém tira isso de mim, sabe? Você pode até fazer menos que 30 linhas, né? Eu sei que tem gente que realmente consegue, tem uma síntese muito boa que eu não tenho. Pode, mas menos que 15 já é demais, tá? Não façam isso, por favor. Vamos lá, gente. O que escrever em cada uma das partes do texto, prof? Aonde abordar as questões? Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês no início, eu ia retornar com isso aqui, porque nos textos que vocês me entregaram, né, na última redação sobre compro, logo existo, eu vi que fiquei muito feliz, porque muita gente foi muito bem, conseguiu fazer um bom texto, sabe? E entendeu bem o sentido da Unesp, soube separar o Unesp de Enem, que é uma coisa um pouco complicada às vezes, porque eu sei que são muito parecidos, mas não são iguais. Então, assim, eu percebi que, ao mesmo tempo que teve gente que conseguiu fazer isso, teve gente que confundiu tudo. Ou que escreveu assim de qualquer jeito, sabe? Que escreveu ali nas 15 linhas que a prof falou que não precisa escrever, com 15 linhas não é para escrever. E, gente, eu sei que é chato escrever redação, não é todo mundo que gosta, às vezes a gente não tá afim. Tem semana que ninguém tá afim, né? Que a gente tá, tipo, desanimado, ou porque não quer escrever mesmo, sei lá, você faria 1000 cálculos, mas não faria uma redação, que eu nunca faria na vida, sempre fui de humanas, mas enfim. Falando de vocês, assim, eu sei que é chato, né? Eu peço redação para vocês para treinar. Eu sempre dou um descanso entre uma redação e outra, porque eu sei que cansa, mas, gente, não tem como melhorar em redação se não escrever. E se não escrever, melhorando. Eu não dou aquelas dicas para vocês à toa, tá? Eu dou aquelas dicas para vocês porque eu quero ver vocês aplicando de uma forma diferente na próxima redação. Então, assim, eu sei que foi a primeira redação que vocês escreveram o modelo Nesp. Eu acho que eu vou até. Eu tava pensando em não passar outra. Eu não sei, agora eu vou perguntar até para vocês lá no grupo. Se vocês sentirem necessidade, eu passo outro tema até para vocês treinarem, porque é só assim, tá? Mas ao mesmo tempo, assim, eu fiquei muito feliz porque eu vi que vocês estão conseguindo escrever bem. Isso com certeza veio da redação modelo Enem também. Mas ao mesmo tempo senti falta de umas coisinhas aqui, ó, que a gente vai indicar agora, tá? Sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, que eu coloquei no outro slide, porque eu não coube. Então vamos lá. O que escrever em cada uma das partes do texto e aonde abordar as questões. Na introdução, você vai apresentar o tema de forma breve e indicar o porquê aquela situação é um problema. Ponto. Na introdução, você tem que citar o tema, tá? Você não precisa falar exatamente o tema, né? Tipo, com as palavras que estão ali, mas você tem que citar ele com as suas palavras, que seja, né? E mostrar o porquê que aquela situação é um problema na sociedade. O que eu falava para vocês no Enem, não muda nada quanto à introdução para modelo Nesp, tá? No desenvolvimento, apresentar fatos, argumentos, alusões, dados que comprovem os fatos que estão sendo relatados. Não adianta só apontar, tem que exemplificar, tem que explicar. Eu vejo que muitos alunos fazem isso também, tipo, acontece assim de mostrar fatos, mostrar coisas legais na redação, mas, gente, não adianta só apontar, você tem que exemplificar. Você tem que mostrar como que aquilo ocorre na sociedade, você tem que explicar o porquê aquilo ocorre, tá? Porque o corretor vai cobrar isso de você. Eu sei que é chato, né? Tem que ficar escrevendo esse monte de coisa, mas, gente, não se enganem. Essa é a maior dica que eu dou, tá? Porque quando você fica com preguiça de escrever alguma coisa, ou quando você, tipo, não entendi, mas eu também não vou correr atrás para entender, você só está se enganando, tá? Não façam isso, perguntem para mim, vamos treinando redação juntos, a gente vai conseguir, tá? Mas sempre façam isso, gente. Não adianta só apontar o problema, só aprontar é boa, né? Não aprontem também. Mas só apontar o fato, só apontar alguma coisa e não explicar o que é aquilo, não explicar como é que acontece. Lembra, ó, pensa que qualquer pessoa que lê o seu texto, ela tem que entender. Então, lembra que eu falava para vocês na primeira aula, né? Acho que de redação eu falei, uma criança de 5 anos tem que ler o seu texto e tem que entender. Uma pessoa alfabetizada, formada, mestrada, doutorada, pós-doutorada, sei lá o que, de Harvard, vai ler o seu texto e vai entender. Uma pessoa que não teve uma condição assim de estudo tão legal, que é alfabetizada, claro, né? Vai ler o seu texto e tem que entender, tá? Uma criança que tá aprendendo sobre as coisas ainda, naquela fase ali dos 5 anos, tá aprendendo, tem mais dúvidas, vai ler o seu texto, vai entender, tá?
Uma pessoa de idade vai ler seu texto e não entender, um jovem vai ler o seu texto e entender. Você tem que pensar assim, que seu texto tem que ser inclusivo, não pode ser uma coisa, nem aquilo que eu falei para vocês, não pode ser aquela coisa também muito palavreado, né, rebruscado, mas também não pode ser uma coisa cheia de gírias. Tem que saber, assim, que a redação, o modelo dissertativo argumentativo, é como se você estivesse explicando alguma coisa para alguém, explicando o que é aquilo, como acontece, aonde, o que, né? Sexta-feira no Globo Repórter, entendeu? Redação é isso, gente. Redação tem que ser completa. Se a redação não tá completa, ela não tá boa o suficiente. Ela pode até estar boa, bem escrita, né? Mas se tem alguma coisa ali que não ficou bem explicada, já tira muitos pontos de você, tá bom? Então é isso. Pensar que qualquer pessoa tem que entender o seu texto. Lê o seu texto, lê para sua mãe, lê para seu irmão, lê para cachorro, papagaio, qualquer pessoa que estiver aí na sua casa, entendeu? Mas, assim, tem que entender. A pessoa tem que prestar atenção no seu texto e entender, tá? Se você está com dúvida disso, leia o seu texto para os outros. É isso que, né, a maior dica, assim. Eu sei que agora na quarentena tá meio complicado pedir para os amigos, mas chama assim, sabe? Chama os amigos no chamada do WhatsApp, eu mando o seu texto, fala assim, aí, você entendeu? Tipo, né, se tem alguma dúvida que você ficou aí no que eu escrevi, isso é uma forma, assim, da gente se autoavaliar também. Eu sei que é complicado, às vezes a gente não enxerga os nossos erros, né? Por isso que eu falo para vocês que é sempre bom ler e depois reler a redação depois de muito tempo, porque fica mais fácil de rever os erros. Mas você pedindo para uma pessoa ler também é uma ótima opção de estudar, tá? Conclusão: apresentar uma síntese de tudo que foi relatado de forma sucinta e decisiva, dizendo exatamente o que pode se observar com o que foi mostrado. Então, assim, na conclusão modelo NESP, você não precisa apresentar uma solução para o problema, ponto, não precisa. Essa coisa de apresentar uma solução para o problema é uma forma de concluir, mas não é a forma de concluir que a Unesp utiliza, mas no Enem tá bom? Então, assim, apresentar uma síntese de tudo que foi relatado. O que é isso, professor? Uma síntese? É um apanhado de tudo que foi relatado, assim, de forma breve, ó. Com isso, podemos observar, né? Com tudo, podemos observar que tal coisa, né, que acontece na sociedade é causada por tais coisas, nananã, e por essas consequências, por esses fatos, tais coisas são apresentadas, e isso é prejudicial, ou isso é bom, e é isso, sabe? E na finalização, aí que tá o truque de mestre. Voltar para sua tese de introdução. Isso é uma coisa que eu pego no pé porque eu sei que dá nota, tá, gente? Se você, por exemplo, citou lá o filme dos Incríveis na introdução, você vai retornar logo no finzinho do seu texto assim. Com essa situação, né, na sociedade, podemos correlacionar diretamente com o ocorrido no filme dos Incríveis, por nananã, tal fato, que são correlacionados. E isso é bom ou isso é ruim, o que, nananã, tá? Não com essas palavras que eu tô usando, né, ó, gente, óbvio, mas enfim. Se vocês ficaram com alguma dúvida também quanto à conclusão, revejam aquele vídeo que eu mostrei para vocês, uma redação de 28 pontos da Unesp, tá? De uma aluna aprovada em biologia. Porque a conclusão lá é exatamente isso que eu tô falando, tá? E enfim, gente. Finalizar o texto sempre retornando à sua tese ou alusão de introdução. Ah, professora, mas eu não citei um filme, não citei uma citação de filósofo. O que eu faço? Você citou alguma coisa, você exemplificou alguma coisa lá na sua introdução, né? Porque você explicou o que é o tema. Então, você volta para alguma palavra exatamente como você explicou lá na sua introdução, alguma frase que é aquele tópico frasal, que é onde você explica tal coisa, né? Você retorna. E aí, quando o corretor for ler a sua redação, para você pode parecer, nossa, né? Ficou repetitivo. Mas, gente, isso é um truque maravilhoso de chamar a atenção do leitor, sabe? De deixar o leitor realmente encantado e achar que a sua redação tá completamente conexa. É aquela coisa de eu falar, né? Que, tipo, a gente tem que, entre aspas, enganar, assim. Mostrar que meio que você começou já sabendo como você ia terminar. Mas não é bem assim. Mas tem que mostrar desse jeito, tá? E é isso, sempre retornar a tese ou alusão de introdução, forma conclusiva, que podemos correlacionar com o que foi visto ao longo da redação. Ponto. Gente, é isso, tá? E é isso, gente. Já coloquei aqui para vocês, né, uma imagenzinha para dar aquela inspirada.
para vocês continuarem. A gente finalizou mais um tipo textual cobrado em vestibular. A gente finalizou o modelo Nesp, finalizamos as aulas, né? Como eu falei, se vocês quiserem mais redação, vocês me avisam. Mas me avisem, por favor, me falem. Muito obrigada por tudo, pessoal. Não se esqueçam, tá? Que todos vocês são capazes, sempre, sempre, sempre. Não deixe ninguém tentar te convencer do contrário. Você mesmo tem que saber o seu valor e sua capacidade. E nada mais importa, tá? Porque o tempo todo, assim, a gente vai ouvir críticas, nem sempre construtivas, às vezes só de pessoas que estão ali vendo o nosso esforço e achando que não vai valer nada, e fica buzinando na sua cabeça, ou gente que acha que você se importa demais com tal coisa, ou que você, né, não, enfim, que você não deveria seguir por aquele caminho. Sempre vai ter alguém futricando a nossa vida. Mas a gente não tem que se importar. A gente tem que simplesmente olhar para dentro, saber quem você é, saber qual é a sua capacidade, qual é o seu objetivo e bora para frente, tá? Bons estudos, gente. Vamos lá. O objetivo de vocês está mais próximo do que vocês imaginam. A gente vai conseguir, tá? Cada aula que você assistir, você pensa, check no conteúdo, check em mais um dia, tá? Vamos lá, vai dar tudo certo. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês. Ai, meu Deus, é tão difícil esse negócio de frase. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dia 30 é aniversário da Prof. Globo. Pronto, gente. Dia 30 de agosto é aniversário da Prof. Globo. Vocês colocam isso para mim aqui nos comentários do Google Class, tá bom? Um beijão, gente. Uma ótima semana. Bons estudos. Qualquer coisa, me mandem um WhatsApp, tá?